Ah, mas sabe o que que é? É porque a professora do meu filho, ela não fez o tarará, tarará. Ah, mas sabe o que aconteceu? É porque a professora do meu filho, ela não trabalhou as letras com ele. Ela não alfabetizou no pré. Bom, a diretora coordenadora vai falar, ela alfabetizou sim, só que como tem que ser na educação infantil. Vamos chamar a professora, né? A professora vai lá com o planejamento dela e fala assim, no dia 2 de outubro eu falei sobre isso, isso e isso. A sua criança nesse dia faltou. Você entendeu? Olê, olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Alfabetização na Prática. Aqui eu discuto estratégias pedagógicas que vão ajudar você, professor de educação infantil, a se sentir mais segura na hora de alfabetizar. O meu nome é Dani Tak, estou falando diretamente da Suíça com você e hoje vamos falar como ensinar as crianças a ler e a escrever de modo eficaz na educação infantil. Eu vou trazer aqui ideias de atividades para você colocar aí no seu planejamento, colocar em prática e arrasar. Tudo vai ser o quê? De acordo com o vento? Não, tudo de acordo com a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, para você conseguir justificar as suas práticas pedagógicas e ser valorizada. Deixa eu pegar aqui a minha amiga que eu fiz, que eu imprimi e fiz aqui o meu livrinho. Ó, presta atenção. Tá prestando? Vamos ver, antes de mais nada, o que a Política Nacional de Educação, que a nossa amiguinha PNA aqui, ela fala sobre a educação infantil. Antes de eu ler aqui rapidinho com você, eu quero que você preste bastante atenção numa coisa extremamente importante. Professora Segura sabe que na educação infantil a gente não vai alfabetizar no sentido de expor as crianças a uma sistematização da alfabetização, ou seja, colocar essas crianças para ler e para escrever palavras soltas, para escrever frases. A alfabetização, ela ocorre explicitamente no ensino fundamental 1. E aqui, quem entra é a neurociência. Por quê? Ela que vai explicar pra gente por que a criança só vai, a gente só vai desenvolver isso com a criança lá no ensino fundamental. Gente, porque é muito fácil, muito simples. Porque é só nesta fase que o cérebro da criança está desenvolvido. É só nessa fase que o cérebro da criança está preparado para aprender a ler e a escrever, que são habilidades muito abstratas para uma criança de 4 a 5 anos, de 5 a 6 anos de idade. Quer dizer, então, que a gente não vai falar de letras na educação infantil, que a gente vai deixar as crianças só brincando no parquinho? Calma, vamos chegar lá. Segura aí um pouquinho. Vamos voltar aqui, começando aqui pela nossa amiga PNA. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe a Política Nacional de Alfabetização porque ela ajuda muito a gente na hora da gente fazer o nosso planejamento. E eu vou fazer rapidinho um parênteses aqui. Tanto a PNA quanto a BNCC são dois documentos que se complementam e que não pode faltar nem na biblioteca da professora Segura, muito menos no planejamento da biblioteca, não, no planejamento da professora Segura. Fica a dica. E sabe por quê? Simplesmente para evitar que você passe por constrangimentos. Vou te explicar aqui rapidinho um constrangimento que aconteceu com uma prima minha, que ela, eu acho que eu já contei isso para vocês. A minha mãe é professora,
As minhas tias, eu tenho assim de tias que são professoras e tenho assim de primas e primos que são professores. São professores desde o jardim da infância até professor de curso de pós-graduação, que eu tenho o meu primo lá, Gabriel, que ele trabalha também. Enfim, que é professor, entra na minha família, que tem assim um monte. E eu cresci com isso, óbvio, né? E uma vez, a minha prima, uma das minhas primas, ela estava levando a filha dela na escola. E eu não quero que isso aconteça com você. Ela estava levando a filha dela na escola, na época as crianças dela iam na escola, na creche, né? Elas eram pequenininhas. E daí ela deixou as crianças entraram na escola, e daí ela estava ali conversando rapidinho com a professora, e veio um pai. E o pai deixou a filha dele lá, e daí o pai virou para a professora e falou assim: deixa eu te perguntar uma coisa, que você faz, hein, da vida? Professora, oi? Como assim, o que eu faço da vida? Depois que você sai daqui, você trabalha aonde? Você tem noção que o pai perguntou para a professora da filha dele aonde que ela trabalhava depois que ela saía dali? Gente, a minha prima ficou assim, oi? E a professora, e as duas ficaram tão chocadas que elas meio que nem sabiam, perderam o rebolado, sabe assim, tipo, como é que eu explico para esse pai que eu sou uma professora e que isso é o meu trabalho? E daí, você vê, cara, que isso é uma coisa que a gente precisa pensar bastante, né? Só isso já daria um vídeo inteirinho, né? Mas o que eu quero aqui resumidamente falar, porque hoje a gente está falando aqui da PNA, quando você está trabalhando com as crianças e você tem uma estratégia pedagógica, você está brincando, mas você não está de brincadeira, é porque você sabe o porquê, qual é a sua estratégia pedagógica que está por trás dessa sua atividade. E você percebe que esse pai, ele não percebeu isso, porque não está explícito para ele. E as pessoas que não trabalham na educação, elas não conseguem entender. Então a gente precisa sim explicar e verbalizar para os pais o porquê das nossas atitudes, das nossas práticas pedagógicas, das nossas atividades, das nossas brincadeiras e das nossas musiquinhas. Porque é até uma piada interna lá na minha escola que as professoras da educação do ensino fundamental falam assim: quando a gente tem que fazer grupos juntos, né, que a gente sempre mistura, quando a gente tem um dia de curso, a gente tem que fazer trabalhos em conjuntos, e a minha diretora faz com que tenha sempre uma da educação infantil, da educação média, do ensino médio, do ensino fundamental. E daí elas falam assim: ai, nossa, brincando, né? Porque a gente mesmo fala: já vem lá as professoras de educação infantil. Ai, vão começar a bater palminha, porque é isso que as crianças fazem. É isso que a professora ensina, cantar e bater palminha. Você entendeu? Porque não é só, para você ver, que não é só aí no Brasil, ai, mas os pais são muito ignorantes. Ai, não, aqui na Suíça também. As pessoas, elas não conseguem ver a prática pedagógica, ver as estratégias pedagógicas que a gente está trabalhando aqui dentro da sala de aula. Por isso que a gente por isso que eu estou aqui discutindo com você o que a Política Nacional de Alfabetização fala sobre a educação infantil. E para você também, exatamente para isso, para você ter clareza e saber verbalizar para os seus pais e para a sua coordenadora também.
que também, inclusive, essa minha mesma prima, ela foi trabalhar também numa outra escola e daí ela era uma outra escola, era uma escola nova, e ela estava com problema de fazer os planejamentos exatamente. E daí a diretora, a coordenadora falou assim para ela: olha, eu vou te falar uma coisa. O planejamento, ele serve para duas coisas. Ele serve para você se orientar no seu passo a passo, para você alcançar os seus objetivos com as crianças, para você conseguir observar onde que você está indo, para onde você está levando essas crianças e ver se as crianças estão seguindo ou não. E também para quando vir um pai falar aqui para mim: ah, mas sabe o que é? É porque a professora do meu filho, ela não fez o tarará tarará. Ah, mas sabe o que aconteceu? É porque a professora do meu filho, ela não trabalhou as letras com ele. Ela não alfabetizou no pré. Bom, a diretora coordenadora vai falar: ela alfabetizou sim, só que como tem que ser na educação infantil. Vamos chamar a professora, né? A professora vai lá com o planejamento dela e fala assim: no dia 2 de outubro eu falei sobre isso, isso e isso. A sua criança nesse dia faltou. Você entendeu? Daí você tem lá, eu falei, sabe assim? É tipo, é como a prova de que sim, você faz o seu trabalho. Você faz o seu trabalho muito bem. Você tem tudo muito claro, você está muito segura das suas práticas pedagógicas. Inclusive, elas são baseadas na política de alfabetização nacional, não é que a professora inventou. Você entendeu? Então, é por isso que eu quero falar com você hoje sobre o que é a política da nacional alfabetização. Por isso que a Política Nacional de Alfabetização, o que ela fala sobre a educação infantil, tá? Eu só queria que ficasse isso claro para você, por que isso é importante, gente, você saber. Vamos prosseguir para continuarmos. Então, vamos lá? Ah, e outra coisa, eu já tenho também, hoje eu só vou falar sobre a PNA, mas em outros vídeos eu vou falar muito, eu vou me aprofundar muito na base. Porque eu sei que tanto uma como a outra também recebem muitas críticas. E por um lado, isso é bom, porque a gente pode sempre melhorar e a gente precisa sim refletir sobre a política nacional, sobre a política de educação, sobre a BNCC. A gente não pode simplesmente aceitar. Mas eu sei também que tem bastante professora que ainda fica confusa e às vezes a gente até perde a vontade de fazer as coisas ou de fazer um planejamento porque é tanta informação. É PNA, é PNE, é BNCC, é a Política Nacional do município. É tanta coisa que o tico e teco da nossa cabeça dá um nó e a gente fala: Jesus, por onde eu começo? Como é que eu faço? É muita confusão curricular e muita confusão de meta, daí a gente começa a vir com umas desculpas, né? Ah, não, sabe que um fala uma coisa, o outro fala outra, e o povo fala e não diz nada. E daí, isso causa muita confusão. E eu vejo que, além disso causar muita confusão, isso está causando muito, como é que se diz? Quando a pessoa, você perde a vontade. Acaba que você fica tão confuso, e daí você começa a perder a vontade, porque você tá tanta informação, e tem muita gente que daí começa a falar que isso só acontece no Brasil. É só no Brasil que cada escola tem um currículo, é só no Brasil que cada prefeitura valoriza o profissional de um jeito.
Ó, quero te falar uma coisa que é só para te deixar um pouco mais tranquila, talvez. Eu quero te contar uma coisa que isso não ocorre só no Brasil, não, tá? Eu já vi até vídeos de pessoas, até que, assim, renomadas, vamos dizer assim, que falaram que, isso é um problema do nosso país, Brasil. Não é. Aqui na Suíça é a mesma coisa. Eu ainda vou te dizer que se ainda não for pior, porque cada prefeitura, ela valoriza o profissional de um jeito, ela paga de um jeito. Afinal de contas, cada prefeitura, cada estado arrecada um imposto de um jeito. E cada uma dessas prefeituras, cada uma está numa região. E aqui na Suíça ainda tem um fator pior, que cada região fala uma outra língua. Aqui é um país que é desse tamanho, que é mais ou menos do tamanho da ilha de Marajó. Oi, tudo bom? É, país minúsculo, fala 4 línguas. Cada estado tem as suas regras para a educação, cada estado tem as suas férias escolares diferentes e cada um tem um currículo diferente. E isso já foi muito problema, porque até mesmo, às vezes no estado onde as pessoas falam a mesma língua, por exemplo, eu moro aqui no estado de Zurique e aqui se fala alemão. E acontecia muitas vezes que uma criança, por exemplo, mudava do estado aqui de Zurique e ia morar no estado de Schaffhausen, que também fala alemão. Só que o currículo escolar era diferente. E deixa eu te falar onde é que é Schaffhausen. Não estou falando 400 quilômetros daqui. 400 quilômetros acabou a Suíça, eu só queria te falar isso. 20 quilômetros daqui, nem isso. 15 quilômetros daqui. Já mudou o cantão, já mudou o estado, já mudou as regras. Inclusive, já mudou o currículo escolar. Inclusive, já mudou o salário da professora. Já mudou tudo. Entendeu? E para não ficar assim, foi só em 2014 que a Suíça começou a entrar com um projeto que chama Lehrplan 21, que seria também, que nem a gente tem aqui, um plano nacional de educação, mas é um plano nacional que respeita cada estado. Então, eles também, assim como a base, eles fizeram uma base nacional comum curricular, que eles fizeram, nivelou pelo menos um mínimo, tem que ter todo mundo, para justamente quando der um problema desse, de mudar de cidade, ou para realmente a gente conseguir nivelar a educação no país. Então, se alguém quiser que eu fale mais sobre isso, até escreve aqui nos comentários que eu até posso falar mais sobre isso. Mas o fato é que não entre nessa de ficar falando mal que no Brasil é tudo uma confusão. Não é, tá? Não tem confusão nenhuma. Vamos pegar aqui. Hein? Deixa eu só complementar, que agora eu fiquei agora nervosei. É que a diferença é que existe, é assim. Se existe uma confusão de meta curricular na Suíça, as pessoas falam assim, mas é porque a Suíça, ela valoriza a autonomia de cada estado. E ela também valoriza a individualidade. Se a mesma coisa acontece no Brasil, as pessoas falam assim, porque no Brasil é uma bagunça mesmo. São as mesmas situações, só que os julgamentos são diferentes. Fica aqui uma provocação para você refletir. Se você quiser, a gente volta nesse assunto. Vamos voltar? Para acabar com essa insegurança, a gente tem na PNA. E agora, caso você tenha, você vai pegar ela e vai abrir na página 30. E é exatamente aqui na página 30 e na página 31. O meu tá impresso de cabeça para baixo. Lá na página 30,
como ensinar as crianças a ler e a escrever de modo eficaz. Ah, moleque, a gente nem precisa inventar a roda. Tá escrito aqui. E ela traz 11 variáveis que, quando elas são trabalhadas em conjunto e com consistência na educação infantil, essas habilidades elas vão ajudar as crianças no desempenho posterior na leitura e na escrita. Posterior, ou seja, quando a criança for alfabetizada de fato lá na educação, no ensino fundamental. Então você vê que a PNA ela recomenda que essas 11 variáveis elas sejam promovidas na educação infantil a fim de contribuir com o processo de alfabetização no ensino fundamental. E é esse que é o nosso papel. E aí ela deixa bem claro aqui no parágrafo 1, 2, 3, 4, ela deixa muito claro, quer ver, eu vou ler. Ela fala sobre o relatório, e agora vem em inglês, e daí vai ficar aqui o meu inglês da Daniele, tá? O relatório Developing Early Literacy do National Early Literacy Panel, I don't know, mas não importa, o importante é que isso daqui é um relatório que ele é internacional, e ele mostrou que essas 6 variáveis, né, que falam aqui embaixo, elas podem presumir fortemente o sucesso na alfabetização. Essas variáveis, elas não apenas se relacionam com o desempenho em leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental, mas também, se mantiverem como preditores poderosos, ainda quando se controlou o efeito de outras variáveis, com o quociente de inteligência e o nível social e econômico, ou seja, independentemente do nível de QI das crianças, ou seja, independentemente se a criança ela é típica ou se ela é atípica, se ela é de uma região ou de uma escola que tem uma comunidade pobre, classe média alta, independentemente disso, se você fizer essas 6 variáveis e mais essas 5 outras variáveis, se tiver isso dentro do seu planejamento com constância, você está alfabetizando na educação infantil, ou seja, você está preparando essas crianças para uma alfabetização de sucesso lá no ensino fundamental. Peraí, parece que eu tô aqui escutando uma vozinha. Ué, mas você falou no começo dessa aula que a gente não vai expor as crianças a uma sistematização da alfabetização. Ou seja, a gente não vai colocar essas crianças para ler e para escrever palavras e frases. Porque aqui tá escrito assim, ó. Quais são essas 6, né? Se você leu, e daí você tá aqui falando, né? Que é o conhecimento alfabético, consciência fonológica, nomeação automática rápida, nomeação automática rápida de objetos ou cores, escrita ou escrita do nome, memória fonológica. É isso, essas são as primeiras 6 variáveis que foi comprovado nesse Developing Early Literacy aqui, que ajudava no sucesso da alfabetização. E agora,
Deixa eu te falar uma coisa. Tá aqui falando, né? Conhecimento alfabético, e pode ser que isso dê uma confundida, porque assim, no começo eu falei que a gente não ia falar de letras, e como é que assim a gente vai... Sim, a gente tem que trazer um conhecimento alfabético. Presta atenção. Aqui, o que está escrito no conhecimento alfabético? Conhecimento do nome, das formas e dos sons das letras do alfabeto. Então, o que eu tinha falado é que a gente não vai desenvolver, a gente não vai trabalhar, que eu vejo que, infelizmente, está acontecendo isso em muitas escolas, ou a escola fica só no brincar, falando, ah, não, a gente vai brincar, e as crianças têm que brincar, e deixa as crianças brincar sem estratégia pedagógica nenhuma, ou as crianças estão na sala de aula, sentadas, copiando letra, aprendendo a escrever palavras soltas que não ligam lá a lugar nenhum, decorando a letra do alfabeto. Não é isso. A criança começa pela letra do nome, como é que são as formas e os sons do alfabeto. E é aqui que entra a consciência fonológica, que é uma habilidade abrangente que inclui identificar e manipular intencionalmente unidades da língua oral como palavras, sílabas, rimas e fonemas. Coloca isso aí no seu planejamento. Vou repetir. Ensinar palavras não é qualquer palavra. Sílabas, rimas e fonemas. A gente não vai nem ensinar as sequência alfabética A, B, C, D. Eu já até expliquei isso em outros vídeos. A gente não vai ensinar essa sequência alfabética para as crianças decorarem, nem a sequência escrita, nem a sequência oral. Porque isso não faz sentido. Pensa aqui um pouquinho comigo. No português, a gente tem 23 letras e 31 sons. Ou seja, tem letra aí dentro desse alfabeto que tem mais de um som. Por isso é que não faz sentido a gente ensinar essa sequência A, B, C, D. Não faz sentido. Por exemplo, a vogal E, uma vez ela tem som de E, a outra vez ela tem som de E. Isso sem dizer que a gente ainda tem as vogais nasaladas, am. Presta, então, atenção aí. Professora Segura, ela sabe que vamos trabalhar o conhecimento alfabético, mostrando, anota aí, as formas das letras e o som. E para isso, a gente tem que entender a consciência fonológica. Não se preocupa que eu vou falar detalhadamente sobre esse assunto em muitas outras aulas, tanto em aula que já passou, quanto aulas que vão vir. Eu vou trazer muita prática para você aplicar, inclusive já até tem práticas em atividades que eu coloquei lá no short, que eu coloquei, tem. Se você for vasculhar, faça um Daniflix nas minhas redes sociais, que você vai encontrar que já tem assim, ó, um monte de prática, um monte de atividade com as minhas crianças lá. Mas eu ainda vou me aprofundar também nessa parte teórica que eu já expliquei. Se você não sabe verbalizar, se você não sabe explicar e justificar o porquê que você escolheu essa atividade, você depois não vai reclamar que você não é valorizada. Depois você corre o risco de vir um pai desses e te perguntar: o que você faz depois? Onde você trabalha? O que você faz depois que você sai daqui? Presta atenção, hein? Bom, mas hoje a ideia é deixar você mais segura na hora de ensinar as crianças a ler e a escrever na educação infantil.
Prosseguindo, para continuarmos, além dessas 6, né, que eu li, a gente ainda tem aqui na página 31 mais 5 variáveis que também auxiliam as crianças na educação infantil a ter uma alfabetização de sucesso e que não pode faltar lá no planejamento da professora Segura. Essas 5 habilidades de literacia emergente, elas se relacionam às práticas de literacia. Aí, anota aí para você colocar essas atividades no seu planejamento. Papel e caneta na mão. Quais são essas habilidades? Conceitos sobre a escrita. Então, as crianças na educação infantil, deixa eu tomar uma aguinha, porque eu tô gripada e a minha voz tá indo meio pro chapéu, mas ó, tomar água melhor. Vamos lá, papel e caneta na mão. Conceitos sobre a escrita. Então, a gente não vai dar o alfabeto, o ABCD, esquece isso. Você vai fazer o quê? Conhecimento de convenções de escrita. O que é isso? Por exemplo, quando a gente lê, né? Quando a gente escreve da onde? Da esquerda para a direita. A gente começa por onde? A gente começa aqui? Não. De cima para baixo. E também a gente vai fazer atividades para mostrar isso, de conceitos. Então, tem a capa do livro, e a gente fala sobre a capa do livro, a gente fala quem é o autor desse livro, quando você vai contar uma história, ou quando você vai contar, quando você vai ler um texto. Por exemplo, você vai ler hoje um texto de rima para suas crianças, vamos dizer que você esteja trabalhando esse bimestre as rimas. E daí você trouxe um texto para essas crianças. E daí você vai falar, olha, esse texto que eu vou ler hoje é da Cecília Meirelles. Você vai falar, Cecília Meirelles, nossa, é super importante para a literatura brasileira. Não pira que a criança não tem capacidade para isso. Você vai falar, o texto da Cecília Meirelles. E daí vamos supor que você depois fez uma atividade com suas crianças que elas também escreveram, né? Principalmente agora no final do ano, já dá para fazer bastante. Escreveram para, né, educação infantil. Quando eu falo elas escreveram um livro, elas desenharam um livro e você vai ser a escriba, você vai escrever para essas crianças. Então, ela contou uma história. E no momento da sua sala de aula, ali do seu planejamento lá, você tem quem quer mostrar, quem quer contar, ou quer que eu conte. Então, você também pode falar, ó, eu vou contar aqui hoje essa história que foi escrita, o autor dessa história foi o Lucas. E o Lucas é aqui. Para eles também entenderem, autor da história é só a pessoa que escreveu. Não é o autor da história, autor da história. O que será que é isso? Né? É uma coisa bem concreta, né? Então, faça isso com suas crianças. Ensina que eles mesmos podem ser um autor, um escritor, né? Outro ponto que a gente tem aqui, tá aqui no meu... Ai, as coisas de cabeça para baixo. Que é agora o conhecimento de escrita. Então, o conhecimento de escrita, o que ela é? É uma combinação de elementos do conhecimento alfabético, conceitos sobre a escrita e decodificação inicial. A gente tem a linguagem oral, que é uma habilidade de produzir e compreender a linguagem oral, incluindo vocabulário e gramática. Muito vocabulário na educação infantil, gente. Prontidão para leitura, que geralmente é uma combinação de conhecimento alfabético, conceitos sobre a escrita, vocabulário, memória e consciência fonológica. Aqui, memória. Eu tenho uns joguinhos bem legais de memória.
Processamento visual é o próximo, né? Processamento visual, que é a habilidade de parear ou discriminar símbolos apresentados visualmente. Outra atividade que a gente precisa. A gente precisa desenvolver esse processamento visual, que eu chamo, que é desenvolver a habilidade visual ou a habilidade também visiomotora, que também é super importante na educação infantil, que isso vai preceder a escrita propriamente dita, né, das letras. Então, elas têm que conseguir discriminar símbolos e pode ser procurar, por exemplo, erro. 7 erros, 10 erros. Para as crianças maiores, 15 erros. Pode dar folha para elas buscarem erros, aquelas atividades, encontre o erro, o que está faltando, o que está errado aqui. Isso é uma ótima atividade para elas discriminarem símbolos. Outra de parear, que não seja só memória, jogo da memória, encontre, né? Encontre o par. Então você coloca lá as figuras numa folha e as crianças têm que encontrar. Gente, eu vou dar bastante atividade, vou trazer bem concreto. De qualquer forma, essas 11 variáveis em conjunto, com consistência, não adianta fazer uma atividade ou fazer só uma vez. Todas em conjunto, em consistência, vai influenciar o desempenho posterior, vai ajudar na leitura e na escrita. Portanto, é recomendável que sejam promovidas na educação infantil a fim de contribuir com o processo de alfabetização concreta lá no ensino fundamental. Vou repetir mais uma vez. Não se trata de alfabetizar na educação infantil, mas sim de proporcionar condições mínimas para que a alfabetização possa ocorrer com sucesso lá no primeiro ano do ensino fundamental. Não foi eu que disse isso, está escrito lá no National Early Literacy Panel 2009. Vai lá que está escrito lá. Bom, além dessas destacadas, lá também nesse relatório do National Panel, não sei das quantas lá que eu não me lembro mais, estudos mais recentes têm apontado a importância dessas outras habilidades tanto para a literacia quanto para a numeracia, como é o caso das funções executivas. Isso também não fui eu que disse, isso foi o Mulder et al., também no livro dele de 2019. E eu falei sobre sobre a função executiva, sobre a importância da função executiva, o que é, e ainda tem uma atividade que você vai encontrar lá na minha rede social, que é uma live que eu fiz, live 947, comentando a atividade. Vai lá que eu expliquei e dei a atividade que tem que fazer. Eu não trouxe hoje porque você vê que a gente já tá aqui falando bastante tempo, né? Senão o negócio aqui fica gigantesco. E na próxima aula a gente vai falar, eu vou falar concreto sobre a consciência fonológica.